desenvolver pessoas e acelerar negócios. Sejam todos muito bem-vindos ao Acelera aí Podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís Clipeupaim, a host deste programa. Essa é a nossa segunda temporada, o segundo episódio, com um convidado incrível. Antes, vamos a esse protocolo inicial, né? Você sabe que na chegada a gente diz, olha só, se você está nos acompanhando pelo Spotify, começa a nos seguir, você pode compartilhar na tua rede de relacionamento esse conteúdo aí, distribuir dicas valiosas de como se desenvolver e desenvolver o teu negócio. Se tu está nos acompanhando pelo YouTube, deixa teu like, te inscreve no nosso canal, você sabe o quanto é importante que você nos ajude a crescer a comunidade do Acelera aí. Já pega papel e caneta, porque hoje tem aulão com o convidado que está aqui, que daqui a pouco eu já apresento. Lembrando que este episódio é patrocinado pela Abil Mídias de Impacto. Um beijão para a Morgana, que a gente sabe que acompanha sempre o Acelera aí. Bom, eu preciso começar porque, primeiro, um misto de ansiedade com emoção, animadíssima, porque o nosso primeiro convidado da segunda temporada, que está aqui, eu vou introduzir, eu vou ler a mini bio dele, e olha só, tu já vai entender por que é um aulão, porque, sim, instrumentalizar pessoas e negócios é com ele. Olha só o tamanho da mini bio dele. Ele é administrador de empresas, presidente do Feltrin Group, que controla as marcas Feltrin do setor imobiliário, da Lisa Eventos e Entretenimento, além de sócio do Hard Rock Hotel Gramado, GF Negócios Inteligentes, Nectar, Stone Hall, Vulcus, Winer Company e Fabiano Feltrin Mentoring. Ganhador do prêmio Top de Marketing ADVB em 2018, administrador do ano de 2019 pela Anergs, prefeito empreendedor do Sebrae RS 2022, prêmio Mérito em Administração 2024 pelo CRA do Rio Grande do Sul, foi um dos presidentes da Abradif Sul, que é a Associação Brasileira dos Distribuidores Ford, e é membro do Comitê de Vendas e Marketing da Ford do Brasil, Abradif, de 2006, diretor-geral da Expo Bento, de 99 a 2001, diretor de Marketing e Divulgação da FenaKiv, 2010 a 2012, presidente da FenaKiv 2014, vice-prefeito de Farroupilha de 2009 a 2012, presidente do Conselho do Projeto Mão Amiga de Farroupilha, presidente da AMESD, Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste, de 2021 a 2022, e presidente do CISGA, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, de 2022 a 2023. E, gente, o melhor cover de Elvis Presley da América do Sul. Muito bem-vindo ao Acelera aí Podcast, Fabiano Feltrin. Muito obrigado, Thaís. Cumprimentar a todos que nos assistem. Eu estou muito feliz de estar aqui, só que quando o currículo começa a ser mini currículo, ser extenso, é porque a idade está vindo junto, né? Mas é a experiência, né? Sim, é a dúvida. Trajetória, a experiência. E tu sabe que quando eu estava preparando o episódio, Fabiano, eu disse assim, caramba, qual é a introdução, qual é a pergunta introdutória? E eu li, reli, né, o teu mini currículo, né, mini, né, que de mini não tem nada, e pensando bem nisso, caramba. O Fabiano, primeiro eu quero te agradecer, assim, porque eu sei que a gente sabe da tua agenda, a gente conhece a tua agenda, sabe o quanto tu teve que realmente colocar energia para estar aqui hoje conosco. E então, muito obrigada, né, pelo privilégio, a honra de trazer um pouco dessa tua trajetória para instrumentalizar pessoas e negócios, porque tu faz isso, né, generosamente. Todo dia lá no teu perfil, volta e meia, a gente abre, tu está sempre dando uma dica. Tu não tem nenhum tipo de controle sobre o teu conhecimento, pelo contrário, tu gosta de estar falando o que dá certo dentro dos teus negócios, da tua atuação. Então, muito obrigada pelo convite, né, por ter aceito o nosso convite de conversar com a nossa comunidade do Acelera aí e ajudar a galera aí a se desenvolver. E aí, pensando na trajetória, eu disse assim, meu Deus, qual é a pergunta que eu vou fazer para o Fabiano para iniciar? E foi muito isso, pensando nesses 20, esquece a idade, né? Mas nesses 20, 30 anos, assim, olhando para toda a tua trajetória, Fabiano, como
um dos maiores empreendedores, sim, da nossa região, e esse é um título que ele é muito teu, dentro de vários negócios, né, de entretenimento, de gestão, como gestor público. A pergunta de 1 milhão de euros é: ao que tu atribui esse teu sucesso como empreendedor, como gestor? Qual é o segredo do Fabiano Feltrin? Conta para nós. Curiosidade. O que acontece, Thaís? A gente está muito feliz de estar aqui também, porque a gente te conhece, quantas pessoas você auxilia e por que você é tão gentil e tem tanto carisma? Porque você ajuda os outros, então tu é uma pessoa iluminada, tu está sempre bem, que é o que acontece comigo também. A gente procura colocar o nosso conhecimento para as pessoas de forma muito humilde, né? Nem tudo está certo, mas como muitas portas foram fechadas para mim, eu queria fazer diferente com os outros, né? Quando a gente tentou botar negócios, pedir uma opinião, pedir para grandes marcas poder nos atender, né? Uhum. Muitas portas foram fechadas para mim, né? Tudo para mim sempre foi muito difícil. Então, eu procuro ser diferente com as pessoas. Então, às vezes, tem uma pessoa lá que, poxa, te mandou um direct ali, tu nem sabe quem é. Gente do céu, como é que nós vamos fazer para atender todas essas pessoas que falam contigo? Se eu não, eu mesmo retornar, com certeza alguém da minha equipe vai dar um retorno para entender o que é, o que ela precisa, Uhum. né? Então, e muitos negócios se fazem dessa forma. Então, um dos segredos é eu sou muito curioso, eu quero entender o que acontece, como é que funciona. Então, eu pesquisei as grandes marcas nacionais, internacionais. E a outra questão é de realmente a gente poder fazer as coisas com os melhores processos que já existem, né? Não tem nada que eu fiz que eu inventei. Praticamente nada, a não ser vamos dizer assim, o bom atendimento, né? Aquela coisa de tu realmente fazer por prazer. De Claro. resto, acho que a resposta é a curiosidade. Sou muito curioso. E tu estava falando do direct, né? Me veio uma pergunta que eu já vou ingressar aqui, já no meio das que eu tinha preparado. O quanto tu virou um ícone influenciador digital, né, Fabiano? Porque, caramba, primeiro, tu é o maior vendedor do teu negócio. A gente percebe isso de longe, né? Nos bastidores já falávamos disso, né? Se eu abro o perfil do Hard Rock, tá o Fabiano lá, ou cantando, ou tá falando. A gente abre do Stone Hall, tu tá lá divulgando, tu faz questão de chegar lá e mostrar tanto a estrutura quanto vender o negócio, né? Tu sempre é o maior propagador do teu nome, da tua marca, né? E essa é uma pergunta muito intencional, porque volta e meia a gente está dentro das empresas, Fabiano, e o pessoal diz assim para mim: ai, Thaís, eu preciso de um treinamento, preciso desenvolver o pessoal, porque eu queria que o time tivesse o senso de dono, eu precisaria que o pessoal tivesse mais orgulho. E a gente vai olhar aquele empreendedor, ele não vende o negócio dele, ele não se vende, né? E isso te coloca também num lugar, né, de visualização, né, onde as pessoas estão lá te vendo, virou um palco, né? A internet, a rede social, ela é um grande palco onde tu brilha, né, Fabiano? Como é que tu entende que isso pode ser algo positivo ou tem sido algo positivo para vender os teus negócios, sendo o maior vendedor de todas as tuas empresas, né? Sim, eu penso que uma das coisas que a gente tem que sempre levar em consideração é que as redes sociais elas foram feitas para ganhar dinheiro, Uhum. né? Não tem outro motivo. Por isso que eu sempre comento, ninguém quer ouvir a tua opinião sobre Grenal. Quem já é do Grêmio, já é do Grêmio, É. quem já é do Inter, do Inter. Então, eu nem vou entrar na questão política, porque a política me prejudicou muito. Tu disse que eu tenho, Hum. vamos dizer, um grande volume de seguidores, mas eu poderia ter 10 vezes mais, né? A política ela acaba Hum. te tirando um pouco do jogo comercial, né? Então, agora eu Olha só. pretendo avançar muito. Eu quero fazer mais nos próximos 4 anos, mais do que eu fiz nos meus 50. Então, com isso, eu digo que as pessoas têm que descentralizar, você tem que inspirar a tua equipe, Uhum. mas descentralizar, né? Como é que eu toco 20 e poucos negócios, né, ao mesmo tempo? Porque a equipe toca, né? Eu vou lá, dar meus palpites, dou a inspiração, quando tem alguma dúvida, mas eu não me meto na operação. Eles já sabem os processos todos. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, as pessoas têm que deixar os outros voarem.
e você é a cara da tua empresa, Uhum. né? E aí eu digo às vezes, então vamos falar com um menor agora, um microempresário, né? Qual é o nome da tua empresa, né? Ou aonde você trabalha, então, né? Aí eles me respondem, eu trabalho na Marco Polo, na Randon. Eu digo, não, tu trabalha no teu nome SA, então você tem que vender a Perfeito, tua imagem perfeito. nas redes sociais, que foi feito para isso. Não é para mostrar outra coisa a não ser aquilo que você vende. E como as pessoas têm dificuldade de chegar nessa página, né, Fabiano? Porque ou tem vergonha, ou às vezes eu brinco assim, ó, que o empre... sei lá, o cliente pode duvidar de ti, o teu concorrente pode duvidar de ti. Agora, se você não tem coragem de abrir a câmera para falar do teu negócio, de ti, quem é que vai acreditar? E as Ninguém vai pessoas acham acreditar. que isso é meio motivacional. Não é, isso é Não uma é. estratégia, né? Sim, ninguém Se vai fazer por ti. caramba, isso aqui é o beabá, né? O básico bem feito. E cada vez mais, onde é que está o cliente, né? A gente tem que estar onde o cliente está, né? E nós percebemos isso, agora até fazendo um paralelo. Cada vez que eu vou no Stone Hall tem algo diferente, né? E a velocidade, tu também é um cara de velocidade, né? Um empresário de velocidade, a gente percebe isso, e volta e meia tu estava fora esses tempos, né? Já falando sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. É, como é que tu tá fazendo, transitando essa tecnologia, a inteligência artificial, a inovação para dentro dos teus negócios, que também tem uma veia muito da experiência do cliente, do encantamento. Eu queria que tu falasse de duas coisas. Primeiro, a tua obsessão por encantar pessoas, porque não tem seja a imobiliária ou seja o hard rock, os teus negócios têm uma essência de fazer o cliente sentir algo. Tem que ter impacto. Tu é essa pessoa, esse empreendedor. E o cliente, ele percebe isso. E a gente vê essa evolução no Stone Hall. Eu falo porque é o último que eu fui com muita recorrência. Caramba, em 3 meses tu já tinha estourado o número de seguidores, aquilo estava gigante, e cada vez que a gente vai lá tem mais alguma coisa, sempre tem um efeito uau, né, nos teus Sim, negócios. sim. Essa tua obsessão pela experiência do cliente, Fabiano, fala um pouquinho para nós, porque o cara que está lá, daqui a pouco ele pensa assim, ele pensa muito em inovar falando do produto, né? Mas às vezes a pessoa esquece que pessoas vão consumir o produto ou o serviço. Fala um pouquinho disso Sim. pro Eu vou nosso. voltar um pouquinho o tempo sem revelar a nossa idade, que é o seguinte: lembra quando a gente ia para as boates? Daí depois aquela boate ela acabava perdendo, né, o terreno, daí abria uma É outra, verdade, né? Então é verdade. o Stone Hall é isso, é você ir lá e daí depois de você vai um mês depois, nossa, quanta coisa, então, porque É. eu sempre digo assim, o mundo dos negócios ele é feito com êxito quando tem continuidade de investimentos. Por isso que eu sempre brinco com a galera das universidades, por exemplo, Fabiano, quero ganhar dinheiro, quero fazer isso. Primeiro, você tem que fazer o que você gosta. Segundo, você vai ter que se esforçar e deixar de ter os teus luxos por 10 anos. Tu tem que reinvestir no mínimo 10 anos. Não tem conta menor que isso. Esses dados que eu estou dando, ele, de certa forma, ele é científico, né? Porque até a empresa ter maturidade precisa de 10 anos. Então, o Stone Hall é Uhum. isso, você ir reinvestindo, trazendo novas atrações, e cada vez que você vai de novo, né, você vai se surpreender. Então, eu, né, toda a minha humildade, dentro do recurso financeiro, eu sou a Disney na Serra, tu entende? É Talvez ainda, fantástico, não dá para fantástico. tanto. Bom, mas então vai ser. O meu sonho está lá, né? Ninguém imagina até onde eu estou imaginando os módulos. Para vocês terem uma ideia, são 10 módulos do Stone Hall, nós estamos apenas no terceiro, né? Uau! Então tem muita coisa por vir. Uau! Sabe que essa é uma pergunta também que depois a gente vai falar de IA e inovação e tal, que eu sei que essa é uma parada que tu curte muito e vem trazendo muito, mas às vezes, teve uma pessoa que eu falei em Farroupilha, nem me lembro quem que era, que disse assim: "Cara, o Fabiano, ele é um misto, assim, ó, ele transita por uma linha tênue entre visão estratégica e loucura", porque ele consegue visualizar coisas que tu fica pensando assim: "Fabiano, de onde é que tu tirou isso?". E agora te ouvindo falar sobre esses 10 módulos, me veio essa pergunta.
Tu é um cara que sonha e assim projeta, por exemplo, quando tu pensa num negócio, pai, eu vou abrir um negócio. Tu continua sonhando coisas para esse negócio, ou tu é um cara mais pragmático? Assim, não, eu vou planejar a história, não, vamos aqui pegar o planejamento financeiro, sumário executivo, ou tu é um cara que vai sonhando e vai se projetando? Fala um pouquinho dessa. Parabéns. Você nos conhece bem, como é que funciona eu e meu irmão Giancarlo. Na verdade, eu sou o conservador e ninguém sabe disso. Todo mundo acha que eu sou o louco que vai, que puxa, mas na verdade o meu irmão é o que puxa, ele que sonha, ele que viaja e eu sou o conservador. Só que, por que a gente se completa? Eu sou um conservador que pensa a longo prazo. Quando a gente faz o MAP, né, que é o mapeamento do teu perfil estratégico, aliás, eu aconselho todo mundo a fazer. Se alguém tem dúvida, pode falar comigo, me escreve que eu mostro como é que faz. Eu sou ruim de curto prazo, porque para mim café é café. Né? Para outras pessoas, um cappuccino, não sei o quê. Eu não. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Objetivo. E vou adorar qualquer tipo de café. Agora, se eu pensar a médio e longo prazo, de longo prazo, eu sou um campeão. Porque, como eu disse, o Stone Hall está vendo lá na frente. Vai culminar lá na frente com um hotel, né, com isso, com aquilo, aquelas coisas, mas muito bem planejada dentro de processos, de checklist, porque eu sou muito bom em gestão de pessoas. E então, numa geração analógica, o que eu fiz? Eu busquei parceiros que me trouxessem toda a tecnologia para mim estar inserido no mundo novo. Então, eu procuro aliar todas essas questões de gestão, processos, checklist, padrões, eu não fujo disso, né, para fazer o melhor, mas, ao mesmo tempo, eu busco parcerias, assim como busquei o Matheus na Nectar, que é um especialista em IA, e busquei o Diego Piazza, que é um especialista em tecnologia e inovação na Pollen. Então, eu busco parceiros e faço eles também, vamos dizer assim, com a minha experiência de ganhar dinheiro, de vislumbrar outros horizontes, e eles trazem a bagagem. Então, junta, né? Ninguém faz nada sozinho. Essa frase é boa, hein? Ninguém faz nada sozinho. E nós somos donos dos nossos destinos e dos nossos resultados. Como a Thaís falou, ninguém é vítima de nada. A gente tem que assumir a nossa posição, fazer o que gosta, ter objetividade, e a tecnologia, a inovação e a inteligência artificial, que é uma das perguntas que eu ainda não respondi aqui, que você me fez, é que a gente vai conseguir chegar em ferramentas que vai diminuir o tempo para você atingir o seu resultado. E é isso. Né? Não substitui pessoas no sentido daquilo que a gente tem que fazer. A IA ela vem para melhorar a nossa qualidade de vida. Mas você falou que o iFood, de cada 10 pessoas, 9 são IA. Sim, porque o negócio deles ele tem um padrão que é só copiar e fazer aquele checklist que, aliás, vai errar menos que o humano. Mas quem criou isso? Para onde isso vai melhorar? Para o cara que recebe o iFood em casa. Entenderam? Então, não tem que criar nenhuma mística sobre a IA que vai substituir pessoas. A verdade é que ela vai melhorar na nossa vida e diminuir o tempo para esses jovens que vão empreender. E a experiência do cliente, né, Fabiano? Sim. Porque tudo isso culmina enquanto a experiência do cliente, como ele vai ser impactado lá na ponta, né? Perfeitamente. Independente se é pelo cheiro que ele sentiu ou pela agilidade, porque cá entre nós, e se confunde um pouco disso, né? Quando a gente fala na corrida da venda, né? De quem é que chega primeiro? Quem está ranqueado na memória do cliente Sim. com mais velocidade. E às vezes não é o melhor produto, mas é o cara que aparece mais, é o cara que tem um lugar mais divertido, mais descolado, é o cara que consegue ter essa acessibilidade. Ele chega primeiro, literalmente. Sim. E tem negócios. E aí eu fiz questão de anotar, eu falei para vocês anotarem, porque isso aqui é aulão. Olha o que esse cara está falando, o Fabiano, professor. Checklist, mapa e padrões, 3 ferramentas que qual é o negócio que vai se sustentar. Talvez o objetivo, né, o sonho, ele te leva a idealizar esse negócio, né? Agora, a sustentabilidade, e a gente percebe isso nos teus negócios, né, Fabiano? A solidez dos teus negócios. Tu consegue... E é aí que é a sacada, para te entender por que o Fabiano é um mestre quando a gente fala de empreendedorismo. Ele não é um especialista em um negócio. Quantas empresas tu tem hoje? 23, 24, nem contamos, né? Que permeiam entre entretenimento, eventos, gastronomia, gestão, ou seja, hotelaria.
Ou seja, cada negócio tem a sua particularidade e o seu viés. Sim, Agora, o que que é comum de todos esses negócios? E aí o Fabiano está trazendo isso. Padrão, o MAP, por quê? Porque a gente está falando do empreendedor, Fabiano, que tem uma equipe, não cresce sozinho, mas tu tem que se desenvolver e para desenvolver o teu negócio e o teu time. E checklist falou de uma coisa que às vezes a gente percebe isso dentro das empresas, né, Fabiano? O, o dono, ele quer crescer, ele quer escalar um negócio, mas ele não sabe nem por onde começar, qual é a atribuição dele como dono, qual é o papel de cada um, para que ele possa, né, ter cada um na sua área, no seu segmento. Às vezes a gente brinca, eu estou atendendo uma empresa que o organograma é uma confusão, porque não existe uma clareza de quem é a liderança do negócio, né? E isso é uma coisa que, quando a gente olha para as tuas empresas, é muito claro a liderança. E aqui a gente não está falando da hierarquia, a gente está falando da liderança, até porque tu descentraliza, e muito bem falou, né? Descentralize. Agora, quando a gente olha para o Fabiano, a gente vê o líder de negócio. Fabiano, como é que tu desenvolveu no decorrer da tua carreira esse perfil? Porque tem algumas pessoas que acreditam que se nasce líder e eu vou morrer, na minha lápide vai estar lá, né? Liderança, assim como comunicação, é treino. Como é que tu treina a tua liderança? Como é que tu treina a tua comunicação nessa tua jornada tão sim. incrível aí? Como eu disse que ninguém faz nada sozinho, eu tenho uma irmã, né, que ela é mais velha, né, eu já do meio, eu sou o mais novo. E a minha irmã é uma pessoa que não aparece, mas ela é, vamos dizer assim, o cérebro do nosso grupo e também ela é o desempate em qualquer dúvida que a gente tem. Ela é psicóloga e ela cuida, então, da gestão de pessoas há mais de 30 anos na nossa empresa. E ela faz as entrevistas, ela diz o que precisa, qual é o perfil, e a gente acredita muito nessa ciência. Então, esse Uhum. é um dos pontos, né? E aí tem aquela frase que eu sempre digo: escolha a melhor equipe do mundo, ou a melhor que você possa contratar, seja fiel a isso Uhum. e deixem eles trabalharem. E aí mostra quais são os padrões, processos e o checklist que você tem que ir Olha só. acompanhando. As reuniões, elas devem ocorrer muito próximas uma da outra, porque o que aconteceu nesse final de semana, os erros que aconteceram nesse, não pode se repetir no outro, né? Então, a gente sempre tem isso como algo muito forte assim na nossa. A gente gosta de fazer isso. Então, tem duas coisas que às vezes a gente está na rotina e a gente não raciocina. Tem duas coisas que você tem que analisar. Se você é alguém que quer ganhar dinheiro, e isso é o que importa para ti, ou você é aquele que faz o que gosta. Então, mesmo ganhando pouco dinheiro, você está feliz, que é o grande motivo de nós estarmos aqui. Então, as pessoas param de raciocinar sobre isso. Eu sou um cara que o dinheiro não me importa. Tu faz, não, porque tu já tem, então não importa. Não é verdade. Sempre foi assim. Minha vida, quem me conhece sabe que eu trabalho para ser feliz. O meu irmão é um cara que focado para ganhar dinheiro. Então, esse negócio se completa. Claro. A gente faz o que gosta e ganha dinheiro. Mas a gente tem que entender também, e eu quero deixar aqui uma entrevista muito bacana para vocês, porque eu te admiro muito, admiro a tua equipe, admiro tuas colegas. O que acontece? Tem coisas que deram errado também, mas essas que deram errado, elas também nos ensinaram. Por exemplo, eu fui concessionário da Ford Motor Company. Eu aprendi muito, imagina uma companhia Meu Deus. internacional. Foi assim uma escola de vida inigualável. Eu peguei empresas concorrentes de uma das maiores empresas do mundo, que é o Uhum. McDonald's, né? Mas isso não quer dizer que quando chega um momento que você vê que só trabalha para eles ou para o shopping, você não tem que se mandar. Você entende? Então, tem coisas que a gente aprendeu Claro. para ter esses processos padrões, mas os negócios, vamos dizer assim, não tiveram o lucro que o meu irmão Giancarlo queria, né? E Uhum. aí, se não estava em desacordo com o meu irmão, e eu também já estava meio assim, Sentindo. isso aqui não me faz tão feliz, a gente fecha ou vende. Entende? Então, nem tudo dá certo para nós. Mas também não quer dizer que se a gente vendeu ou fechou, que não deu certo, a gente Claro, aprendeu. claro. Então, tudo é uma experiência para você ser feliz. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Porque senão, com a idade que eu tenho, o Elvis morreu com 42, vou fazer 56 agora, 3 de maio. Já faz, então, 14 anos a mais do que o Elvis fazia, eu continuo fazendo. Porque eu amo fazer, senão eu não fazia. Porque até já está meio... O cabelo não é mais o mesmo. O próprio gingado já está mais difícil.
Mas se eu gosto e tem público, vamos Bora vender. lá. Vender, 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 vender. Eu adoro vender. Fabiano, tu falou uma coisa que assim, ó, eu disse, caramba, eu preciso falar desse negócio da diversão. Tu é um cara que se diverte nos teus negócios. E assim, eu imprimi a pergunta, não foi combinado, galera, porque tu tem esse DNA do entretenimento, aí eu acho que é no teu CPF, não é nos teu, só transferiu do teu CPF para os teus negócios, né? Mas a gente percebe bem isso, que tu tem que estar feliz nos teus negócios, né? E eu acredito muito que o teu sucesso está muito atrelado a isso, a tua energia. Tu é um cara, e tirando a espiritualidade, que eu sei que tu é espiritualizado, mas não é isso que eu quero trazer, que tem uma energia alta, que vibra numa energia alta, que é essa coisa da felicidade. Caramba, eu tenho uma expressão que eu brinco, que é cara de areia mijada não vende, né? Quem tem cara de areia mijada não vai vender. Porque, caramba, né? Adorei. Porque às vezes tu vê lá o cara assim, ele não tem energia para falar do negócio dele, ele não tem energia para oferecer, ele não importa se é o currículo dele ou se é um produto ou um serviço. E esse teu DNA de felicidade é uma coisa que contagia, né? E claro, não é ficar com os pompom para cima quando as prateleiras estão caindo, não é essa conotação de felicidade tóxica, né? Mas o quanto isso interfere no perfil de gente que tu quer para o teu negócio. Porque, ao mesmo tempo, o Fabiano, ele é um cara objetivo, a gente percebe que tu tem toda essa conotação da alegria, mas tu é um cara extremamente focado. Dentro desse teu DNA da felicidade, de ter gente que vibra numa energia que quer ir para frente, o que tem que ter lá? Que característica quem trabalha com o Fabiano tem que ter? E por que essa pergunta é importante? Porque, às vezes, e principalmente agora, né, a gente está vivendo mercadologicamente um momento muito complexo no que diz respeito à contratação de pessoas, né? Esses dias, e eu já falei aqui nessa mesa, eu ouvi uma empresária de um segmento gigante, né, supermercadista aqui da região, falando que ela não está mais contratando pessoas, ela está pegando pessoas. Tamanha a dificuldade de achar gente que pegando, né? Passou. Aliás, o cara mandou o currículo, vai buscar ele em casa. Ela estava mais ou menos brincando. Só que isso também determina o tipo de energia, de vibe, de laia que tu vai trazer para o teu negócio. O quanto é importante que o empresário ou o líder, o cara que está dentro do negócio, precisa parar para pensar no tipo de gente que ele quer. E eu queria que tu que tu trouxesse um pouquinho essa tua expectativa com relação. Tu contrata pessoas muito mais parecidas contigo, mais parecidas daqui a pouco. Como é que tu pensa nas características da galera que está lá trabalhando junto com o Fabiano? Bom, como eu disse, existe essa expertise com a minha irmã, né? Uhum. Mas, veja, se você não for o exemplo, isso acaba tirando toda a cultura da tua empresa. Tua empresa tem um espírito, uma cultura. Na nossa, é você estar feliz e tratando os clientes como você é tratado por nós dentro da empresa. Então, não adianta você querer que o teu funcionário dê bom dia, que dê sorriso, se você entra na tua empresa, não cumprimenta ninguém, ou não te vê, ou te esconde. Então, a gente passa um por um, vai passando, vai rindo, vai dizendo o bom dia. A gente faz algumas brincadeiras internas que são quando tem alguma dificuldade. A gente traz isso meio que para uma estratégia, mas ela é suave, mas, ao mesmo tempo, ela deixa o recado do que é para fazer. Então, tudo isso é estudos da humanidade que eu tive dentro dessas grandes companhias mundiais. Além dos estudos da humanidade, a gente tem a questão da teoria da repetição. Então, conforme você vai fazendo, você vai melhorando. Ou seja, eu aprendi que eu acordo de manhã e vou tomar um café com alguém, aquele início já me dá a trajetória do dia. Aí eu vou num posto de gasolina. Aí eu abraço o cara que está abastecendo e ele já fica feliz, começa a bater um papo. Aí tu vai lá pagar a conta lá com o cartão, com a guria que está te atendendo lá no caixa, você já faz a brincadeira com ela. Tu vai trabalhar que é um avião, campeão. Chega, transmite tudo isso. Então, você leva a sua própria energia para onde você vai. Por isso que eu digo que nós somos donos dos nossos destinos e dos nossos resultados. É você que faz, não é os outros. Então, aquele ambiente de trabalho, você que é líder, tem que transformar o teu ambiente em algo muito positivo. Então, quando a gente contrata alguém errado, que pode acontecer, ele vem para o time e ele não está naquela vibe, ele mesmo vai pedir para sair. Né? E eu acredito muito na retenção através da tua gestão.
Então, quando eu vejo, não tem mão de obra, não sei... Cara, tua gestão tá errada. Pode acreditar em mim. Claro, tu tem uma fábrica gigante, tu não está trabalhando com teus funcionários, eu entendo. Eu sei o que está se passando, Sim. tá? Então, por mais não é assim, porque tu não tem um negócio do meu tamanho, não é verdade. Então, pega pessoas que vai fazer a gestão de pessoas dentro do chão de fábrica. Alguma coisa está errada. Se tu não está conseguindo ter funcionários, alguma coisa está errada. Porque tem funcionário, tem gente. Para mim, nunca faltou. E olha que eu falo uma coisa que às vezes o pessoal quer me matar, né, os empresários. Né? Espelho, espelho meu. Por que que eu tenho uma equipe tão maravilhosa que Deus me deu? Olha no espelho, a resposta está lá. Perfeito. Cássio está rindo. Espelho, espelho meu. Por que que eu tenho uma equipe tão tinhosa que Deus me deu? Não vou nem falar. E é isso. Só que não é para né, o empresário, daqui a pouco para o gestor pensar, caramba, né? Estou com a culpa. Não é isso. A questão é, tu fez uma fala, e a gente fala da ressonância positiva e negativa, né? Que também a ciência traz isso, né? Cara, os empresários têm que começar a parar de se queixar. Por que não tem gente para trabalhar? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Não significa que isso, não fazer isso vai te trazer a solução. Agora, olha o tipo de lamentação, de repetição neurológica que tu causa no teu ambiente, lá no teu locus, se tu fica reclamando o tempo inteiro que não tem gente bom para trabalhar é só tu. Não é possível, né? Não é possível que tu é o alecrim dourado. Caramba, tem gente que quer trabalhar, tem muita gente que quer trabalhar. A questão é o poder de atração que esses negócios geram e a partir de quem? Da liderança, né, Fabiano? Eu Cara, tenho é o exemplos assim, líder. ó, Thaís, tem uma empresa que são meus amigos, tá? É empresa familiar, mas eles têm 2.000 e poucos funcionários. Uhum. Não falta gente para eles. Olha. Claro, tem uma remuneração justa, eles estão sempre próximos, sabe qual é o benefício que a turma quer, eles atendem, sabe? Então, tem toda uma expertise. Inclusive, uma da família, é que nem a nossa, ela é psicóloga e Aham. cuida da gestão de pessoas, sabe? Então, é isso. Gestão de pessoas é muito amplo, só que você tem que se colocar no lugar do outro. Como é que uma empresa de 2.000 e Ah, poucos funcionários não tem problema de pessoal? Então, fica aí a dica. é. Fabiano, curto e grossa, assim, ó. Por que a política? Eu nasci nesse meio, né? E eu, assim, quando eu era criança, eu odiava política, porque meus pais ficavam falando sobre isso. Daí eu ia na casa do meu melhor amigo, ele era filho do prefeito, só política, né? E aí, depois de sequências na minha vida, ou tinha um sogro prefeito, ou sempre teve esse negócio envolvido. E minha mãe foi a primeira vereadora mulher do município de Farroupilha, e meu pai era um líder político de bastidores. E, em algum momento, dada a minha vinculação e também a minha indignação, eu queria mostrar que era possível fazer, né? E aí, então, eu queria ser candidato a prefeito, eu tinha sido convidado para ser candidato a prefeito em Bento Gonçalves, eu morava lá, e aí eu disse, não, vou ser prefeito na cidade que eu nasci, né? E aí fui para ser candidato a prefeito, me convenceram que eu tinha que ser mais, vamos dizer assim, humilde e começar como vice, que depois de 4 anos eles passavam para mim. Bom, eu entrei no sistema, não entregaram para mim depois de 4 anos, eu fui embora indignado. Aí eu disse, nunca mais vou me meter na política. Em algum momento a minha cidade precisou, né? E aí eu disse, não, eu não vou dizer que não. Eu nasci aqui, me deram tudo. Gente, eu iniciei como lavador de carros, fui vendedor. Nós somos uma família humilde que veio da colônia, né? Então, eu achei, bateu no meu coração, bateu na minha alma. Eu fui e eu, assim, ó, é a maior gratidão da minha vida. Por mais difícil que seja, não tem nenhum dia que você tenha paz, porque não vem ninguém te agradecer. Se tu fez o trabalho, é a tua obrigação. Agora, se deixou qualquer coisa que porventura não foi feito, mas porque não dá para fazer, às vezes as pessoas não entendem também da questão da legalidade, você sofre muito. E tem hoje a questão das redes sociais, enfim. Mas eu consegui fazer a melhor educação do sul do Brasil, pensa. Mas isso tem a ver com o prefeito? Claro, tu bota 25 milhões a mais por ano do que aquilo que preconiza a Constituição, que é 25% do orçamento, você traz as salas Google, bom, metade das escolas que foram premiadas são de Farroupilha.
né? Na saúde, a gente trouxe, o primeiro município que trouxe a telemedicina, que trouxe cirurgia robótica, a gente criou diversos programas novos, salvei um hospital completamente falido e somos reconhecidos com o selo ouro do Estado como uma saúde de excelência também. Aí você vai para a questão de desenvolvimento econômico, turismo, a gente avançou em tudo, de 100 e poucas leis, transformamos numa só, fui o prefeito empreendedor do Sebrae, enfim, a gente provou que é possível. Né, atendendo também assistência social, onde a minha esposa fez um trabalho voluntário assim inigualável. Ariane, Ela saía de manhã incrível. cedinho, voltava de noite. Às vezes eu dizia, para, sossega um pouco, e ela me ajudou muito. Então, eu cumpri com o meu papel e pude trazer coisas que são da iniciativa privada. Por exemplo, o compliance, não ter reunião sozinho, não ter corrupção. Eu mostrei que era possível fazer. Então, eu estou muito feliz com o resultado, deixou o legado, deixou o exemplo, independente de cores partidárias. Fiz o primeiro gabinete compartilhado do país, prefeito e vice junto, nem do meu partido ele não era, e elegi o cara. Às vezes, assim, tu é muito prepotente para dizer que tu elegeu o cara. Bom, as pesquisas... É que eu não trabalho com achômetro, entendeu, Thaís? Então, Isso aí. são coisas Sim. científicas. Então, eu estou muito feliz. Acho que foi uma missão assim linda na minha vida, contribuir para a cidade que eu amo. Melhorei a questão de regionalização, porque eu presidi as entidades do entorno. Fizemos missões técnicas trazendo tecnologia, então, para mim, está bom. Missão cumprida. O que que o gestor, o Fabiano gestor público ensinou para o Fabiano empresário, pai, vovô recentemente? A humildade. Né? Você vê que, quando você fala de servidores públicos concursados, existe um receio muito grande das pessoas, tu vê, não pode mandar embora, não sei o quê. Uhum. Na verdade, o que mostrou uma aliança foi o gestor de pessoas trabalhando com servidores públicos, que os servidores públicos fizeram o melhor trabalho do que aqueles que eu indiquei como CC. Então, não é porque é servidor público, falta é liderança, falta é político gestor com conhecimento. Servidor público, a todos eles têm vontade de fazer o melhor para as suas cidades onde vivem. Então, falta gestão, administração. Obrigado, galera. É incrível demais. Não, a gente precisaria de mais tempo aqui, gente. Eu não sei. Ai, meu Deus do céu. Fabiano, e vamos falar do Elvis, né? Porque acho que isso é a tua identidade icônica, né? O lado artístico, né? Que é tanto latente em ti, e o quanto que isso também se tornou um negócio, né? Mas tu traz isso, né? Do quanto tu se diverte. Traz um pouquinho para nós dessa tua percepção, assim, do teu maior ídolo, de como é que é para ti, como é que está sendo agora essa transição, como tu bem mencionou, de o Elvis não estaria mais aqui, né? Mas ele está aqui, né? Porque ele vive dentro de ti, todos os lugares que a gente frequenta que tem essa essência. Então fala um pouquinho como é que tu está transitando entre negócio, entretenimento, ainda só o ídolo. Uhum. Bom, lembra que eu comentei aqui no início que eu sou muito curioso. O Elvis era uma pessoa que tratava muito bem os seus fãs. E ele trazia isso como fãs, como clientes. Ele não queria decepcioná-los em nenhum momento, né? Da primeira Uhum. apresentação até a última. Então, o Elvis sabia lidar com isso. E isso me chamou muita atenção. Então, eu olho o Elvis também como um mundo de negócios, assim, né? Como a gente tem que tratar as pessoas. Ele saía de casa, ele parava para atender as pessoas. Isso deve ser chato, né? Você sair de casa, às vezes está com dor, está indo para o dentista, sei lá eu. E ele sempre parava e Tava sempre atendia. feliz. Né? Às vezes ele via que tinha muita gente no muro, ele vinha de cavalo até lá no muro para atender as pessoas, dar uns autógrafos e tal, brincava com todo mundo. Na plateia também ele era muito solícito, né? Então ele dizia para os seguranças: não tira a pessoa, deixa que a gente vai conduzir com calma. E o Elvis agora chegou numa fase na minha vida que talvez as pessoas não compreendam, que é o meu melhor momento, porque agora as pessoas não querem ver o Elvis, elas querem ver o Fabiano. Então eu estou realizado, Ai, entendeu? faz todo sentido, O que que Fabiano. acontece, né? É muito legal isso. Eu ganhei muito dinheiro com Elvis, muito. Imagina, porque nas nossas empresas, eu e o Giancarlo, não precisamos delas para tirar o nosso prolabore, para a gente Aham. viver. A gente sempre deixou as empresas ser autossustentáveis e seguir. Então, eu segui muito tempo ganhando dinheiro com palestra e com o show do Elvis. Agora,
está sendo muito melhor porque as pessoas querem o show do Fabiano. Porque eu tinha um contrato e dizia assim, olha, na impossibilidade do Fabiano não poder comparecer, vai o artista, tal, tal, tal. Essa cláusula ninguém mais aceita. Eles querem o Caramba! Fabiano. Isso é o máximo, Não, né? para mim é uma realização e é um retorno, sabe? Então, hoje eu não preciso tirar a barba para me apresentar, não preciso pintar o cabelo de preto. Eu vou do jeito que eu tô e para a galera tá ótimo. E tu tá sempre cantando, né? Eu gosto muito de As fazer. pessoas ainda pedem muito isso pra ti, tu é parado ou era? Porque provavelmente isso acontecia com muita recorrência, né? Sim. O Elvis, É o que Elvis. quando eu tinha o cabelo preto e as suíças pretas aqui, então sim, daí eu era um artista Tava que muito. parava, eu era reconhecido em qualquer aeroporto do país, né? Bom, aqui na região, pelo amor de Deus, para mim andar aqui no Iguatemi, hoje Világio, era um negócio e minha esposa dizia, não vamos lá, porque né, é muita encheção de saco. Mas agora diminuiu um pouco porque as pessoas quase nem me reconhecem, né? Mas a realização agora de ser o Fabiano que está sendo contratado, para mim é mais legal ainda. Ai, caramba, que bacana. E faz todo sentido, porque volta e meia eu acompanho as tuas redes. Tu tá cantando lá um Raça Negra, que eu acho demais, quando tu canta um Didi. É uma transição. É, Nós estamos fazendo, que Thaís, vou legal. revelar pela primeira vez. Ai, revela. A gente está montando um programa que a gente não sabe se o nome vai ser esse, mas Elvis canta e encanta. Mas, na verdade, é as 20 melhores músicas que eu acho no mundo, tanto brasileiras quanto também de Que músicas máximo. internacionais. Então, nós vamos fazer um show onde eu troco várias vezes de roupa. Nesse intervalo tem a Raíza que canta, né, as músicas dela, como Tina Claro, Turner, etc. que A Aretha massa. Franklin. Enquanto eu me troco de roupa, a gente vai fazer as 20 melhores canções do mundo, na minha opinião. Caramba, nossa, Por isso que eu estou tu fazendo a me manda transição. essa premiere aí que eu vou querer tá lá, né? Esse que está fazendo eu cantando outras coisas já é a transição, já faz parte do plano. Que bacana. Bom, eu ia te perguntar o que estava para vir, né, para 2025, né, dentro, né, já veio um Sim. spoiler bem legal. Sim. Fabiano, fazendo aquele recorte da inteligência artificial, então, tu vem falando muito, muito, muito sobre isso nas suas redes sociais, como tu está trazendo isso para dentro dos teus negócios. Sim, a inteligência artificial, a tecnologia, a inovação. Ao mesmo tempo que tem muita coisa mudando, eu queria um pouco da tua percepção sobre o que não mudou e nunca vai mudar no segmento, no ramo dos negócios, na gestão, enfim, do teu ponto de vista, o que, sim, temos que pensar nisso porque não tem outro caminho para o crescimento, Uhum. para a evolução empresarial. Agora, o que não mudou ainda? Que o cara que está daqui a pouco nos ouvindo, ele precisa. Olha para isso primeiro, né? Depois tu pensa na inteligência artificial. Mas primeiro, o básico bem feito. O que tu, no teu ponto de vista, ainda tem que. Eu penso que o calor humano ele vem do sentimento, ele vem do cheiro, ele vem do olhar, do que aquilo te transmite. Então, a experiência ela sempre vai ser humana, né? Você não, por mais que eu tenha visto, né, tem uns robôs bonitos aí que estão fazendo, né, para ser a esposa da pessoa. Eu prefiro ainda uma viva, né? Ainda bem, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus, tu já pensou. Então, eu digo o seguinte, que essa parte humana, né, do coração que bate, do sangue que corre nas veias, isso não vai mudar. Então, a gente ter aquele calor humano, né? Quando eu cheguei aqui, como é que tu me recebeu, né, Thaís? Uma IA ia me receber daquele jeito, né? Tu estava feliz, eu estava feliz, se abraçamos e não houve nenhum combinado, porque a gente já Não. se gosta, se curte, e a gente queria fazer um programa bacana para as pessoas. Então, o IA ele é algo que a gente treina para ele nos atender, é só isso. E vai mudar muito, realmente. Em 2030, nós temos que fazer outro bate-papo aqui. Eu nem sei como é que vai se chamar, mas não vai se chamar podcast, né? Possivelmente, né? E aí nós vamos estar conversando, ver o quanto melhorou, o quanto ajudou, o quanto avançou. O que a gente precisa é ser protagonista. Então, eu quero que a Serra seja protagonista, né? Que a gente não fique assistindo, senão nós vamos ver Santa Catarina voando e nós indo para lá fazer curso, né? Nós vamos ver outros lugares, com todo respeito a Porto Alegre, a nossa capital, Claro. o Instituto Caldeira, mas eles podem vir para cá também. Então, esse é o meu propósito, que a Serra Gaúcha seja a ciência da inteligência artificial, da tecnologia e da inovação, porque nós temos pessoas que são capazes disso aqui, temos a nossa universidade, então, assim, ó, ninguém nos segura. E eu
investi um valor bem considerável num software nos Estados Unidos, adaptamos aqui em São Paulo, estamos adaptando para a Serra ainda, encontrando a dor do empresário, da empresa, do seu negócio, para a gente poder resolver através das ferramentas que já existem no mundo. Uau! E olha, relacionamento, né? Relacionamento, networking, gente que gosta de gente. Eu acho que isso não tem, né, Não, Fabiano? não vai mudar Não nunca. tem inteligência artificial no mundo que vai superar isso. Pelo contrário, quanto mais tu exerce isso, mais ela vai te ajudar a potencializar aquilo que você já é, né? E aquilo que você quer como negócio. Sim, Caramba! show de Ai, bola. meu Deus do céu. A gente está chegando no final. Eu preciso lembrar que este episódio está sendo patrocinado pela Abil Mídias de Impacto. Fabiano, há um tempo atrás eu vi eu não sei, acho que era tu fez um vídeo, enfim, sobre tu estava até emocionado porque era algo de 10 anos atrás. Você disse, fechei um negócio que eu levei 10 anos, ou uma parceria e tal. E aí eu quero resgatar com o início ali da tua fala sobre os bastidores, às vezes, o cliente, a comunidade, a sociedade, aquela galera que te curte há muito tempo, ela não vê, né? Aquilo que a gente brincou, né? O Fabiano não tem boleto para pagar, o Fabiano não se preocupa com nada. Essa coisa da maturidade, e tu falou sobre 10 anos, né? A maturidade dos negócios e tudo mais. Como é que a gente traz um pouco de controlar essa ansiedade, às vezes, do empreendedor? Porque muitas vezes o cara quer abrir um negócio, ou ele quer começar uma nova carreira e ele quer que ontem já dê certo, né? Ele não é para agora, né? Uhum. E aí tu fala em 10 anos, como é que tu consegue trazer isso para tua realidade para acalmar o coração do cara que está começando assim, ó, cara, tem coisas que não é amanhã, tem negócios que tu não vai fechar amanhã, tem parcerias que tu não vai fazer só porque tu tem os teus lindos olhos azuis. Fala para Uhum. nós um pouquinho. Eu acho que a gente pode comparar isso com tentando inserir todo mundo nesse assunto. Se você comprar um carro novo, nossa, todo mundo vai olhar, vai dizer, meu Deus, olha só. Uhum. E aí teve alguém que não comprou esse carro novo, ficou economizando um pouquinho mais e comprou uma casa. Daqui a 10 anos, onde um vai estar, onde o outro vai estar. A casa vai estar valendo milhões e aquele carro que ele pagou mais caro que aquela casa vai estar valendo 10%, não, menos, 5% do que a casa da pessoa. Então, tu tem que olhar as coisas com inteligência. Aquilo é prioridade para ti naquele momento. Todo esforço que você fizer agora te dá um resultado amanhã. Só que tudo isso precisa ser equilibrado, porque também você tem que ser feliz, não é para você ser triste 10 anos. Né? É você saber, olha, eu vou economizar aqui, mas eu vou chegar num resultado lá. E continua fazendo as coisas que você gosta. Às vezes a gente não presta atenção no nosso hobby, né, nos teus amigos, na janta da quinta-feira, no teu joguinho de futebol, das gurias que se encontram para ir num bistrô. Essas coisas são muito mais importantes, às vezes, do que propriamente o teu negócio. Então, mantenha os teus relacionamentos, que é o que vai fazer você chegar longe, mas saiba que tudo aquilo que você fizer um esforço. Agora, não adianta fazer um esforço com 70 anos, né? Tu tem que fazer o esforço enquanto tu é jovem, né? No início da trajetória. Então, é isso. Eu e a Thaís agora já não precisa fazer tanto esforço agora já está na hora da gente aproveitar mais a vida. Mas é isso, né? Acho que deu para compreender com o Nossa, exemplo do carro e da perfeito, casa, né? perfeito, perfeito. Fabiano, como é que tu cuida do teu coraçãozinho, assim? É bem isso. Como tu é um homem de muito movimento, né? Tu tá trabalhando todo dia, tu tá fazendo alguma coisa, né? A gente pensa assim, será que o Fabiano folga? Tu tem folga? O que que tu faz para relaxar um pouquinho? Como é que a tua válvula de escape tá aonde? Tá em casa, né? Eu tenho uma esposa que entendeu, né, o quanto é importante a gente estar sempre de bem com a vida, né? Quando ela chega meio estressada do trabalho, eu digo, e aí, cadê a tua gratidão de tudo que nós estamos vivendo? Ou eu não estou servindo para nada? Eu choco, assim, sabe? Já dá uma É, palestra para ali antes. sim, e ela também, quando Claro. eu não sou super-homem, né? Eu também, às vezes, tenho minhas baixas e ela vem, e aí, cadê a tua gratidão? Né? Tu não está feliz comigo? A gente se provoca, entendeu? Então, é um casal que deu muito certo, mas porque a gente luta e rega todos os dias essa plantinha. Né? E a Lisa acaba nos ajudando também, a Meu família Deus. ela é muito intensa entre nós, então o descanso é em casa, é no almoço, é chegar em casa, uma coisa que eu não abro mão
é de buscar minha filha no colégio. Então, minha esposa acorda mais cedo que eu. Ela vai e leva a Lisa, porque eu durmo tarde, eu não consigo Sim, dormir antes, né? provavelmente. Então, ela acorda mais cedo, leva a Lisa, mas eu que busco, né? Eu saio daqui agora do podcast e vou buscar minha filha. Outra coisa que eu não abro mão é à tardinha, nós temos um momento lá com ela, mesmo que eu tenha compromisso à noite, entre 6 e 7h30, com certeza eu vou estar lá com a minha filha, fazendo os temas. Eu não abro mão Ah, disso. que Sou eu incrível. que levo meus cachorros, né? Sou eu que pego o cocô do chão. A gente não pode perder a base, né? A simplicidade. Então, isso me fortifica muito. E tem uma coisa que eu não abro mão, que daí todo mundo deveria fazer, é a academia, Hum. porque eu tenho um problema na coluna, né? Se eu não fizesse academia, eu não posso engordar, porque daí me dói a coluna, né? Então eu tenho um problema sério de coluna. Então, para mim continuar fazendo as palestras, os shows e tendo essa rotina que eu tenho, eu não abro mão. Eu posso estar numa reunião aqui contigo, né? E se for o horário da minha academia, de valeu, pessoal, Tudo muito de bom, bom. não, eu estou indo embora, eu vou cuidar de mim, porque se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar de vocês, Perfeito. né? Então é isso, eu levo a sério o meu corpo, o meu espírito. Eu tenho momentos de reza, de oração, eu frequento várias igrejas, eu frequento todas as religiões, e também, porque eu gosto de aprender, né? Como eu disse, não esqueçam disso, sou muito curioso. Mas eu sou espírita, né? Minha mãe me ensinou a ser espírita, e a espírita, ela transcende religiões, ela não é uma religião, ela é Claro. uma maneira de viver e tu compreender que tu vai passar por uma outra esfera com esperança, né? Não vamos sair daqui para o nada, né? Então, Que assim seja. e que a gente possa deixar o nosso legado independente do dinheiro. O legado é você deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Não tem outra coisa para a gente fazer que não seja deixar um mundo melhor. Mas como está difícil, né? É. Está bem É, difícil. mas aí é a história do que tu tá trazendo, né, do quanto tu acredita, né, Uhum. que é a tua parte, que tu tem que fazer a única coisa que te cabe, né, e tu Sim, traz muito isso nas tuas falas, né, é a tua parte. sim. E isso não é uma fala né, de para-choque de caminhão, porque quem te acompanha e vê todos os dias, quando tu abre a câmera para falar, quando tu tá dentro dos teus negócios, é isso, o que que tu faz todo dia. E olha só, é viver coerentemente com aquilo que tu Sim, a tua sim. fala, né. Cara, é isso que tu tem que fazer no teu negócio, é a repetição, é o Isso. checklist, é E, o padrão, é o que tu faz com a academia, é o que tu não abre mão com a Lisa, é o que tu não abre mão com a Ariane, ou seja, cara, é ser coerente, congruência, essa é uma palavra que no mundo é bonita essa palavra, né. A gente tem percebido a dificuldade de ter congruência nas relações, né, porque às vezes o cara fala uma coisa e pratica outra. O cara, né, dita um negócio é, e é por isso que essa solidez a gente percebe nos teus não, negócios, né, isso que eu não Fabiano? mostro, né, tudo que a gente faz de beneficência, né? Eu trabalho há 15 anos com o Frei Jaime, trabalho com, além do Frei Jaime, eu trabalho com idosos, eu trabalho com dependentes químicos, eu trabalho com crianças, eu trabalho com a questão das síndromes, né? E tem um monte de coisa que a gente faz e a gente não mostra, porque senão parece de cunho político, sabe? Então, essas Uhum. coisas eu procuro não mostrar. Minha mãe disse, só precisa a tua consciência ver, a tua É consciência é isso aí. Deus, né? Ah, Então, caramba, a que gente incrível, faz que muito incrível. legal isso, porque te Ah, que deixa em incrível. paz, né. Meu Deus, que incrível. Ai, meu Deus do céu, a gente vai ter que acabar. Fabiano, o cara que está nos ouvindo agora no Spotify, aliás, começa a nos seguir no Spotify. Compartilha esse episódio. Tu viu a quantidade de dica, de insight valiosíssimos que Fabiano Feltrin te deu aqui? Então, compartilha com a tua rede de relacionamento, compartilha com alguém que você entende que precisa se instrumentalizar, seja na sua carreira ou na sua empresa. Tá lá no YouTube, faça a mesma coisa. Inclusive, te inscreve no nosso canal. Aliás, quer ser patrocinador do Acelera aí? Na descrição desse vídeo tem todas as informações, a gente está te esperando. O cara que está nos ouvindo agora, Fabiano, que está pensando ou em abrir um negócio, ou em melhorar o seu negócio, ou em mudar de carreira, enfim, para a gente já ir se encaminhando para o nosso final, né, do nosso episódio, o que que tu deixa de mensagem, de legado, de dica? Eu brinco que quando a gente chega, se aproxima desse momento do programa, a gente chega na pergunta do milhão, né? Que é aquela coisa assim, ó, caramba, qual é a dica que o Fabiano Feltrin dá para quem está nos ouvindo para se desenvolver ou acelerar o seu negócio? Como ele pode se desenvolver ou acelerar a sua carreira ou o seu negócio? É importante que a gente tenha, dentro desses pilares, que a gente compreenda que tem família, tem amigos
E tudo isso envolve amor. Se tu não tiveres muito amor por aquilo que você vai fazer, a chance de dar errado é gigante. Então você tem que fazer com muita paixão. A paixão passa, assim como, né, os relacionamentos, daí fica o amor, e o amor está junto com afeto, com carinho, com respeito e sorriso no rosto. Então, a base disso tudo, para que fique assim uma mensagem bacana e que seja real, verdadeira, intensa, o amor é a única forma de transformar a tua vida, os teus negócios e transformar o mundo. Não há nada que com ódio a gente vai conseguir fazer. Não há nada que aquela coisa de que não tenha emoção que você consiga colocar os teus negócios que possam avançar. As pessoas que vão trabalhar contigo têm que ser tocadas por essa tua paixão, por esse teu amor, e aquilo vai transformar. E assim, visite o teu concorrente. Veja o que ele não está fazendo que você pode fazer. Às vezes é um detalhezinho que nem dinheiro envolve. É um processo, é um padrão. E aí você coloca aquilo como um diferencial teu, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Você come lanche aonde? Você come pizza aonde? Ah, não, come em vários lugares? Tá bom, qual que você mais gostou? Qual loja que você frequenta? Por quê? Aonde que você compra as tuas coisas? Eu sei que também tem gente indo para a internet, mas tem empresa que tu comprou na internet que tu não gostou? Tem, né? Não te entregou, tem outra que dá tudo certo. Procure entender tudo isso, mas pode ter certeza, por trás de tudo existe amor por aquilo que a gente faz e pelas pessoas que estão no nosso entorno. Uau, uau, que mensagem incrível. E sabe, Fabiana, a gente sente uma energia, né? O quanto é genuíno isso em ti, né? Eh, não se trata só da gestão de um negócio, mas sim de gerir pessoas, de inspirar pessoas. Isso está no teu DNA, a gente percebe de longe. Eu sou mega fã do teu trabalho, mas principalmente do teu CPF, Fabiana, o Sim. quanto tu é um instrumentalizador de pessoas através do que tu acredita. E muito, muito, muito obrigado pelo teu tempo, Nós que por ter agradecemos. se despendido de Farroupilha para cá e caramba, assim, eu tenho certeza que a nossa comunidade super curtiu e vai aproveitar muito, foi muito insight, muita dica, eu anotei, até eu olha aqui, ó, como é que eu não vou aprender com os melhores, né? E tu traz isso, né, do fazer o benchmarking, de sair de dentro do negócio para poder enxergar o teu negócio, para poder se enxergar. Muito obrigada por ter contribuído muito aqui. Nosso primeiro convidado da segunda temporada. Tu abriu com chave de ouro o Acelera Aí nesse ano de 2025. Eu espero que daqui a um tempo eu possa te convidar de novo Com para te vir certeza. me falar de E mais. eu quero que tu chame a Nani. A Nani tem muita coisa para contar que Ah, eu não então, conto. então já tenha, já está Ela é aí na lista. fantástica. Muito obrigada, Fabiano, mais uma vez. O Acelera Aí fica de portas abertas para ti, para tua história, para quanta gente, quanta empresa, quantas pessoas que estão aí se instrumentalizando contigo. Muito obrigada mais uma vez. E eu Tá? vou estar perto de vocês. Nós agora em julho vamos abrir uma unidade de negócio aqui perto do Világio, né? Vamos estar com o meu escritório de negócios. Eu vou passar o dia mais aqui do que em Farroupilha e do que em Gramado. Então, juntamente com o ADA, estamos trazendo novidades aqui. É um escritório de negócios de todos os aspectos, né? Desde imobiliária, construtora, tecnologia, inovação, inteligência artificial, tudo vai estar no escritório aqui em Hub. Caxias. Vai ser a sede, né, da onde eu vou ficar, é aqui em Caxias. Uau, então a gente vai tomar um café com É isso aí. frequência. Obrigado, pessoal. Gente, chegando ao fim de mais um episódio que foi patrocinado por a Bio Mídias de Impacto. Desenvolver pessoas e acelerar negócios, essa é a nossa razão de existir. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.